Bom, vou falar então de atendimento. Essa matéria atendimento, que tem em vários editais, ela é fácil, tá? Mas o problema é o jeito que as bancas cobram as questões. Vocês viram aí que no final do material de vocês tem um monte de exercício, né? Muito mesmo. Óbvio que eu não vou comentar todos, mas eu vou explicar a parte teórica de atendimento, que é relativamente curta, e aí na aula de amanhã a gente vai ver algumas questões dessa lista. E aí eu vou mostrar para vocês as pegadinhas. Vocês vão ter a sensação agora de que parece que vocês já tomaram posse e que eu sou alguém do RH do órgão já treinando vocês, porque atendimento cai na prática. Tem a fundamentação teórica, mas ela é igual à prática. Então, para a hora da prova, é fácil algumas questões de atendimento, porque você tem que responder conforme você gostaria de ser atendido. Então, as características de um bom atendente, de um bom vendedor, de um bom servidor, são as características que nós, cidadãos, esperamos quando vamos passar por esses atendimentos. Então, quando a gente fala em atendimento, né, alguns pontos eles têm que ser considerados para gerar a chamada vantagem competitiva. Né, como está aqui, ó, aspectos essenciais para prestar um atendimento com qualidade e gerar essa vantagem. O que é vantagem competitiva? A gente já viu que competitividade não é levar o concorrente à falência, é ser melhor, né? Então, vantagem competitiva é a pessoa que trabalha com atendimento ser melhor que as outras pessoas que também trabalham com atendimento. Dessa forma, o próprio órgão ou empresa privada fica mais competitiva quando tem pessoas atendendo melhor. Conquistam mais clientes, satisfazem melhor o cidadão, são elogiadas por isso e acabam criando um nome melhor no mercado. Então, quais são os 4 aspectos, questão de prova, para se gerar a vantagem competitiva com o atendimento? Primeiro aspecto, compreensão de verdade das necessidades dos clientes. Vocês já foram atendidos por várias pessoas em várias lojas que nunca entenderam o que realmente a gente queria, ou não? De você explicar e o vendedor não entender. E ele querer forçar a venda de um outro produto, porque ele quer ganhar uma comissão ou alguma coisa assim. Então, quer dizer, para o atendimento ter qualidade, em primeiro lugar, é compreender de verdade as necessidades do cliente. Segundo, comunicação. A comunicação tem que ser perfeita. E aí, entra dentro dessa matéria bons elementos de teorias da comunicação. Para a comunicação existir de forma perfeita, existem alguns elementos. O primeiro elemento tem que ter um emissor, que é quem inicia a comunicação. Se tem um emissor, tem que ter quem? Um receptor, que é quem recebe, o destinatário. Para que a comunicação ocorra entre o emissor e o receptor, tem que ter um canal de comunicação, um meio de comunicação, um conjunto de códigos e o contexto. O que é canal? A forma que a comunicação ocorre. Nesse momento, qual é o canal de comunicação que eu estou utilizando? A fala e a escrita. Qual é o meio de comunicação que eu estou utilizando? O meio é sempre a forma física. Então, nesse momento, qual é o meio? Cordas vocais, ondas sonoras e o seu aparelho auditivo. Se eu usasse microfone, seria as caixas de som e o microfone. Se fosse uma aula pela internet, seria o computador, o meio de comunicação. Contexto, conjunto de códigos. O conjunto de códigos ele tem que ser dominado pelo emissor e entendido pelo receptor. Qual é o conjunto de códigos que eu estou utilizando nesse momento? Língua portuguesa, que é dominado por mim e entendido por vocês. E contexto, que é o assunto de que se trata. Então, qual é o assunto nesse momento? Elementos da comunicação. Então, recapitulando, contexto, elementos da comunicação, conjunto de códigos, língua portuguesa, meio de comunicação, cordas vocais, aparelho auditivo, para quem está assistindo pela internet é o computador, canal de comunicação, a fala ou a escrita, tendo vocês como receptores, eu como emissor. Fácil. A banca não cobra assim. Ela coloca questões situacionais. Por exemplo, olha a típica questão de prova. João, servidor público, que trabalha com atendimento ao público, explicou várias vezes o mesmo procedimento para o cidadão até garantir que o cidadão entendesse bem direitinho o procedimento. E o cidadão, inclusive, elogiou a paciência do servidor público em explicar tantas vezes. É correto afirmar que houve uma barreira na comunicação? Houve. Mas, Wendel, o cara não elogiou o atendimento? Elogiou. Mas qual que é o certo? Explicar uma única vez, mas nem leva para o conceito de eficácia e eficiência, porque a questão não colocou isso. Mas sim, ele não foi eficiente. Ele não aproveitou da melhor forma. Porque qual que era o certo? Ter explicado uma única vez e garantido que a pessoa entendesse. Aí você poderia falar assim, mas Wendel, não tem gente limitada? Vamos falar abertamente, não tem gente burra, tapada?
que você explica, a pessoa não entende? Tem. Só que quem é que está emitindo? No caso, o servidor. Ele tem o dever de se colocar no lugar do público, entender as limitações do público e explicar de uma forma que o público entenda. Então, assim, quer ver uma coisa? Podem ser sinceros nas respostas. Se eu explico alguma coisa e vocês não entendem, de quem foi a culpa? Pode ser sincero. Minha. Beleza. Você explica um negócio para sua mãe não entende, de quem foi a culpa? Dela. Você explica um negócio para sua avó não entende, de quem foi a culpa? Da sua avó que é surda. Você explica um negócio para o teu marido, para a tua esposa, para o teu parceiro, para a tua parceira, de quem que é a culpa, que não entendeu? Deles. A culpa nunca é sua. O mundo está errado, você é perfeito, né? A culpa sempre é de quem emite, de quem inicia a comunicação. Por quê? Se eu inicio a comunicação, eu tenho que saber quais são as limitações da outra pessoa que está recebendo. E com a prática da tal da empatia, o que é empatia? Cai em todas as provas essa palavra. Capacidade de se colocar no lugar do próximo. Eu me ponho no lugar da outra pessoa e aí eu explico de uma forma que ela entenda. Então sempre a culpa é do emissor. Por isso que comunicação é um segundo elemento dos mais importantes no atendimento. Se o atendente não soubesse comunicar muito bem, não tem atendimento, né? Terceiro, percepção e empatia. Né? Percepção no sentido de você ser sensível e perceber a necessidade da outra pessoa que está na sua frente. E empatia no sentido de se colocar no lugar dessa pessoa. Por exemplo, para essa aula, por que eu preparei atendimento? Porque eu sei, embora a aula fosse livre por parte da escola, eu, professor, poderia escolher o tema, eu poderia escolher qualquer coisa, mas eu prefiro escolher algo que está na prova do STM e do STJ, que são as próximas provas. Então, quer dizer, de alguma forma agrega valor. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar de vocês. Não tendo essas aulas teóricas dentro do módulo, então, por que não ter essas aulas para a prova que está tão próxima, né? Então, isso é extremamente importante no atendimento, sabe? Você se colocar no lugar do seu público, empatia. E, por fim, treinamento. Tem gente que parece que já nasceu vendendo, que já nasceu atendendo, que aquilo é tão natural. Só que, mesmo que aquilo seja natural para a pessoa, existe treinamento em atendimento, para melhorar ainda mais. E uma pessoa que odeia atender, não sabe atender ninguém, tem treinamento para ela? Também tem. A gente não sabe eu falando, aprendeu a falar, então qualquer pessoa aprende a atender. E por que isso é tão presente nas provas? Só para enfeitar edital? Não. Porque provavelmente são órgãos que vão exigir que em algum momento, inicial pelo menos ali da sua carreira dentro do órgão, você vai trabalhar com atendimento ao público. Por isso que tem essas matérias, porque de alguma forma já antecipa algum conhecimento, pelo menos teórico, que a pessoa tem que ter para, na prática, executar isso como servidor. Então as bancas sempre perguntam, essas são as 4 características da vantagem competitiva no atendimento. De ter essas 4 competências, eu já posso dizer que eu estaria apto a trabalhar com atendimento com qualidade. Aí, continuando, o serviço de atendimento ao público é um processo resultante da sinergia de várias variáveis. Primeira delas, eu tenho que sempre avaliar no atendimento o comportamento do usuário, do cidadão, do cliente. Aquela frase, o cliente sempre tem razão, é a pior besteira que já criaram na vida. Nem sempre o cliente tem razão. Eu até digo, quase nunca o cliente tem razão. Mas ele tem que acreditar que tem, né? E tem que perceber que a empresa se esforça com isso. Então, a primeira coisa é o atendente conseguir analisar o comportamento do usuário, do cliente, do cidadão. O cidadão tem o direito, embora não seja certo, mas ele tem o direito de chegar nervoso, de chegar cansado, com sono, com dores, com problema de família, com problema de saúde. O atendente não. O atendente, no momento do atendimento, tem que estar perfeito. Todo mundo tem problema de saúde, tem problema de família, tem estresse, tem um monte de problemas. Só que no momento de atender alguém, esses problemas têm que ser deixados de lado. É teu trabalho. Eu como professor, eu tenho uma vida normal, tenho problemas também, tenho um monte de situações. Que nem, por exemplo, essa semana está sendo uma semana bem complicada para mim. Aula manhã, tarde e noite, eu tenho que gravar coisa em casa, editar, lançar para os meus alunos, eu faço tudo, não delego para ninguém, porque eu acho que para sair com a qualidade que eu acredito, enquanto não tiver alguém ali que possa me assessorar, que pense como eu tenho que fazer sozinho. Está errado, mas eu penso dessa forma. Então, quer dizer, não está fácil para mim, estou cansado. Pra vocês terem uma ideia, eu estou virado de ontem para hoje. Mas, aparentemente, eu estou com a aparência de cansaço, virado, com sono, sem energia na fala? Não, porque eu estou aqui para dar aula. E se eu não der a melhor aula que eu puder dar, vocês não assimilam da forma que devem assimilar. O objetivo de uma aula, para ela ser boa, é você lembrar dela sem ter que estudar em casa. Entende? Para chegar na prova e lembrar daquilo que o professor disse. Então, o que eu tenho que fazer antes de cada aula, nessa situação que eu estou vivendo hoje?
Cara, respirar fundo, fazer uma oração, pedir apoio a Deus para que tudo dê certo e tirar aquela energia lá de dentro que você muitas vezes nem sabe de onde você tira. Talvez lá do intestino delgado, sei lá, do diafragma, mas você tem que conseguir fazer isso. Da mesma forma vocês. Assim que vocês passarem no concurso, se Deus quiser, em breve todos, vai ter dias que você não está afim de atender ninguém, que você não está afim de atender o cidadão, que você está com problemas. E o problema é que o servidor se acomoda pela estabilidade. Sou estável, não vou ser demitido depois de 3 anos de estágio probatório, então se atender mal um cidadão que se lasque. Isso está errado. Eu não estou dizendo que você não tenha que pensar em você. O objetivo de qualquer pessoa ao ser servidor é conquistar sua própria independência financeira e não ter enchimento de saco, não ser mandado embora à toa, pensando em si. Mas, cara, naquele horário de trabalho que você vai ter que trabalhar, faça o melhor possível pelo cidadão que está na sua frente. Se põe no lugar dele. Vocês já foram atendidos em vários órgãos públicos e foram mal atendidos. Atenda do jeito que você gostaria que te atendesse. Né? E é isso que quer dizer sobre a avaliação do comportamento do usuário. Se eu percebo o cliente nervoso, tenso já com alguma coisa, eu tenho a obrigação de acalmá-lo, mesmo que eu não consiga resolver o problema dele. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que procura o INSS, chega lá calma, tranquila e sossegada? É problema, é pepino. Uma pessoa que procura uma delegacia, chega lá para: oi, tudo bom? Como é que vocês estão, policiais? Não, cara, chega com pepino. Uma pessoa que procura um hospital público, chega lá para dar um abraço no médico? Não, com pepino, com problema. Então a gente tem que entender isso, o comportamento do usuário, para que a gente possa estabelecer a melhor forma de atendimento. Segundo fator, a conduta dos próprios funcionários envolvidos, direto ou indiretamente, na situação. É aquilo que eu acabei de falar. Todos somos seres humanos, todos temos o direito de estarmos nervosos, cansados, com problemas. Mas aquela frase, deixa os problemas da porta para fora, também não existe. Os problemas nos acompanham. Mas no momento do atendimento você tem que deixar eles de lado temporariamente. Depois que você terminar o atendimento, seus problemas voltam. Mas enquanto você está atendendo alguém, o problema principal é desse alguém que você está atendendo, não o seu. Se não, pede para sair, pede demissão e vai viver de outra coisa, né? Terceiro fator que é importante para a qualidade no atendimento: organização do trabalho. Vocês já devem ter sido atendidos alguma vez na vida por alguém que não consegue localizar o documento, não consegue localizar a ferramenta necessária, não consegue achar o arquivo que precisa para dar continuidade no atendimento. Por quê? Porque o ambiente de trabalho está desorganizado, fisicamente falando. Então, quer dizer, o trabalho, o ambiente tem que estar organizado, as informações acessíveis, a caneta disponível, o computador ligado, o cartucho na impressora. São detalhezinhos que aparentemente são bobos, mas que, se eles são falhos, geram prejuízo na qualidade do atendimento. E, por fim, as condições físico, ambientais e instrumentais. Esse é o único fator que não depende da pessoa que atende, depende da empresa que você trabalha, do órgão que você trabalha. Condições físico-ambientais e instrumentais é a própria empresa que oferece. Por exemplo, se é um órgão que costuma ficar muito cheio e forma fila, tem que ter cadeira para as pessoas sentarem. E aí já não depende do atendente, aí depende da própria empresa, né? Diga. O comportamento do usuário também vai depender, então, do servidor? Não, o comportamento do usuário não depende do servidor, é a própria pessoa que já tem o seu comportamento. A adequação desse comportamento ao atendimento é que depende do servidor. Tentar transformar esse comportamento, se ele for negativo, em algo positivo. Para isso a gente usa técnicas de psicologia, aquelas teorias que a gente estuda em gestão de pessoas, teoria de Maslow, teoria de Herzberg, teoria de Vroom, a gente usa isso no atendimento também. Inteligência emocional, enfim. Mas é complicado, né? Porque você não é saco de pancada. Chega a pessoa ali descontando em você a raiva que ela tem do mundo. E o problema é que o servidor sempre estampa na cara do cidadão procedimentos que são desacato ao servidor. Só que cadê o desacato ao cidadão, que existe também? Está lá no Código de Ética. Né? O Decreto 1171 fala de um monte de cuidados que o servidor tem que ter perante ao cidadão, que o servidor não está nem aí. Então é uma via de duas mãos. Mas o comportamento do usuário não depende do servidor, do atendente. Mas se adequar a esse comportamento para tentar transformá-lo, sim. Né? Então essas são as 4 variáveis que levam à qualidade no atendimento. A última variável depende muito mais da empresa do que do servidor. Né? Então, quais são os 8 fatores? Percebe que tudo é lista? É fácil, mas é tudo listado. Então, e são essas listas que caem em prova. E você tem que saber exatamente essas palavras, embora o assunto seja relativamente fácil. Fatores a serem considerados para o atendimento satisfatório. São 8 fatores. Primeiro, atendimento pessoal. Isso envolve desde a sua imagem. Então, quer dizer, até a forma que você está vestido, a forma e o tom de voz que você usa,
a forma de abordagem, a tua educação. Então, são critérios, óbvio, que já são considerados para gerar qualidade no atendimento. Segundo, cordialidade. Wendel, isso é óbvio. Quer ver como não é? Alguém aqui na sala consegue definir para mim, por favor, o que é cordialidade? O que é alguém cordial? Um de cada vez. Oi? Faz parte, mas não é só isso. Cordial é mais do que educação. Assiduidade junto com a cordialidade não tem muita ligação com a assiduidade, não. Não. Cordialidade é o seguinte, anotem aí ao lado. A fórmula matemática da cordialidade. Empatia mais simpatia. Isso é alguém cordial. Que envolve educação aí no meio, né? Empatia mais simpatia. Embora essas duas palavras sejam parecidas, muita gente acha que são sinônimas. Não são. E nem antônimos. Empatia a gente já viu. É a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do próximo. Simpatia é você criar um ambiente de harmonia na relação com aquela pessoa. Um sorriso, a educação, aí entra uma série de contextos. Talvez a assiduidade, porque você chegar na hora é um respeito, né, de alguma forma ao cidadão. Não só a pontualidade, mas o fato de você estar presente para atender. Isso não é uma campainha, gente, isso daí é uma sirene. Mas enfim, a assiduidade entra nesse aspecto como respeito, né? Estou sempre assíduo, estou sempre ali para te atender, estou sempre disponível. Troca a palavra assiduidade por disponibilidade, entendeu? Porque para o cidadão, não interessa se você vai todo dia para o órgão, interessa que no momento que ele está lá, você esteja, né? Então, assim, é a soma da empatia com a simpatia. Isso é cordialidade. Tem gente que acha que cordialidade é só ficar mostrando os dentes, sorrindo, de forma falsa. Não. Envolve isso também, mas sem ser falso, e de verdade se colocar no lugar de alguém. Isso seria cordialidade. Terceiro fator, organização. Como eu já falei, organização do trabalho mesmo. Né? Verificar se o computador está funcionando, se tem toner, se as canetas estão ali separadas, se os documentos que você precisa estão disponíveis, para aí sim começar a atender alguém. Não deixar para sentir falta de certos materiais no meio do atendimento. Né? Quarto, precisão. Cara, a pior coisa que tem é a gente ser atendido por alguém que não é preciso, que não responde aquilo que a gente pergunta. Quantas vezes vocês já entraram em lojas, comercialmente falando mesmo, que você pede uma coisa para o vendedor e ele traz outra? Então, por exemplo, de repente você quer uma camisa. Aí, olha só, uma vez eu estava no Parque Shopping e tem uma loja lá chamada Zara, que eu chamo de C&A de rico, né? Porque é uma loja de departamento como outra qualquer, só que os vendedores se sentem, se acham, né? Uma nitidez só. E aí eu vi uma camisa na vitrine que era para dar de presente pro meu pai. E meu pai é menor do que eu. Aí eu cheguei lá e falei, não, eu queria dar uma olhada naquela camisa que está na vitrine. Aí o vendedor fez uma cara feia, foi lá pra dentro, passou uns 10 minutos e voltou, com calça, com sapato, com cinto, mas não com a camisa. Aí eu falei, não, mas eu te pedi a camisa. Ele, não, mas essa camisa eu não tenho do seu tamanho. Eu falei, mas não é pra mim, é pra presente. Então, quer dizer, olha o tempo que o cara me fez perder, os 10 minutos esperando, ainda me chamou de gordo indiretamente, né, ou melhor, diretamente, e ele não precisa me chamar, eu sei que eu sou, né, não precisa falar, isso dói, né? Enfim, para quem é gordo aí sabe. Então, assim, e o cara veio já com preconceito. A camisa não era para mim, era para presente. Ele em nenhum momento perguntou, qual o tamanho? É para presente? Não. Ele não foi preciso. Quando um vendedor, quando um atendente não é preciso, passa a ideia de qualidade? Não mesmo, né? Então, precisão é extremamente importante. Hoje, e ainda mais hoje em dia, que ninguém tem tempo a perder. Tudo é com muita pressa, com muita agilidade. Quinto fator, tolerância. Se o atendente não for alguém tolerante, não deveria trabalhar com atendimento. Porque não tem jeito, cara. A gente vai tomar porrada das outras pessoas. Quantas vezes em sala de aula eu não tomei porrada de aluno porque o aluno naquele dia estava mal, estava com problema pessoal e acaba dando uma patada, dando um coice, às vezes. Como eu, em alguns momentos, já fiz isso no passado, quando eu não tinha tanta habilidade com as aulas. Então, quer dizer, é errado, porque quem está atendendo tem que ser tolerante. Wendel, isso significa então que a gente tem que tomar porrada mesmo, tem que estar apto ali para sentarem um coice na gente? Sim, tem. Só que transformar isso no final do atendimento em algo que a pessoa elogie o seu atendimento, reconheça a qualidade, quem sabe até te peça desculpas.
pela grosseria que ele cometeu. O problema é ter essa paciência, né? E a maioria das pessoas não tem, principalmente sendo servidoras com estabilidade. Aí não tem mesmo, mas tem que ser tolerante. Objetividade, clareza e concisão. Aí você vai falar, Wendel, isso não é muito parecido com precisão? Mais ou menos. Nesse sentido aqui da objetividade, clareza e concisão, é não enrolar o atendimento, ser objetivo com aquilo que o cidadão, com aquilo que o cliente quer. Vou dar um exemplo prático disso. Durante um tempo eu trabalhei numa empresa de segurança eletrônica. Eu era gerente de vendas. Essa empresa vendia para uso doméstico e empresarial circuito fechado de TV, alarmes, essas coisas todas. E um amigo meu queria montar um circuito fechado de TV na casa dele. Como eu tinha pego a manha de o que era necessário para um CFTV, eu falei para ele, cara, não vai comprar lá da empresa que eu trabalho, eu monto para você. A gente vai em lojas e eu compro junto com você. Eu precisava especificamente de 2 televisões de LCD de no máximo estourando 15 polegadas. Por quê? Para ser o monitor, né, das câmeras do que estava acontecendo ali fora. E uma outra para ser um monitor interno, porque eu não queria fazer ele gastar muito com um programinha que dividisse a tela e tal. Seria uma tela para cada tipo de câmera. E aí, beleza. Não é uma televisão fácil de achar. Primeiro lugar que eu fui, junto com ele, que é o lugar que costuma ter isso mais barato, Ricardo Eletro. Entro na Ricardo, fui bem específico, o vendedor, olá, tudo bem? Tudo bem. Pois não. O vendedor já começou errado, pois não. Não se começa atendimento com pois não. Você já parou para pensar o que significa pois não? O que significa pois? E não. Ele já começa me falando não. Tudo, o ser humano, ele repete comportamentos. Se eu escuto um não, qual é a palavra que está no meu cérebro? Não. Quando o vendedor me perguntar, e aí, vamos fechar? Qual vai ser a minha resposta? Não. Então o certo seria começar com pois sim? Não, porque o pois não significa nada, né? Lá em Portugal talvez, aqui não. Então tá errado, pois não. Posso ajudar? Olha outro erro de atendimento. Posso ajudar? Faz um teste. Você concorda que quase todo mundo fala posso ajudar? Assim que você entrar numa loja, respira fundo, segura o riso, você vai precisar de coragem para isso. Quando o vendedor falar, olá, posso ajudar? Você olha bem dentro do olho dele e fala bem sério, não. E olha a reação dele. Qual você acha que vai ser a reação de uma pessoa que chega, oi, tudo bem? Posso ajudar? Não. A pessoa murcha. Vai ser aquela sensação de murchou. Acabou o atendimento. Qual vai ser a única alternativa da pessoa? Tá, se precisar, estou por aqui. Acabou o atendimento. Você vai ter que abandonar o cliente, porque ele já fechou a porta, né? Isso são perguntas erradas, são abordagens erradas em atendimento. Daqui a pouco a gente vai falar disso também, porque isso também cai em prova. Por isso que eu falei que parecia mais treinamento em atendimento do que aula para concurso. Mas o que acontece? O cara vai, escutou o que eu falei, que eu precisava de 2 televisões, 15 polegadas LCD e com 2 saídas HDMI. O cara me volta, já carregando uma TV de 40 polegadas de plasma, com 4 saídas HDMI. Aí eu falei, amigo, acho que você não entendeu. Eu preciso de 2 televisões de 15 no máximo, com 2 saídas HDMI cada. Não, mas olha só, eu trouxe uma de 40, porque, 15 mais 15 é 30, essa aqui está até maior. E ela tem 4 saídas HDMI, então compensou as saídas. Eu falei, amigo, você está brincando comigo, né? Isso é de verdade? De verdade, dentro da Ricardo Eletro. De verdade. Aí eu falei, amigo, você está brincando comigo, né? Ele, não, é que na realidade eu não tenho essas televisões. Por isso que eu estou te mostrando uma outra, para ver se eu não perco venda. Eu falei, amigo, além de você perder a venda, você fez eu perder meu tempo. E sabe quando que eu volto aqui? Pelo menos para procurar você? Nunca mais. Tchau. Virei as costas. Fui para o ponto frio. Mesma coisa no ponto frio. Mas aí o cara não trouxe a televisão. Mas ele falou, olha, eu não tenho essas, mas eu tenho uma de 50 polegadas de LED, não sei o que. Eu falei, não, amigo, eu quero 2 de LCD, 15 polegadas. Não, mas LCD está ultrapassado. Olha outro erro que o vendedor cometeu. Criticou o produto que eu escolhi. Você pode criticar a escolha de alguém? Se você criticar a escolha de alguém, qual vai ser a reação desse alguém? Vai gostar de você e te amar? Te falar, você é meu melhor amigo? Obrigado por ter criticado e me chamado de burro por querer LED, por querer LCD. Cara, tem uma razão para LCD, né? Então, assim, fui embora. Aí, lembra quando tinha Fujioka aqui na CNB2? A loja grandona antes de fechar? Claro, né? Se tinha, não tem mais. Entrei no Fujioka. O vendedor veio. Olha a diferença do nível do vendedor. Olá, tudo bem? No que posso ser útil?
O cara fez uma pergunta aberta. Eu não tenho como responder sim ou não. Não, você não pode ser útil. Ninguém vai responder isso. Ele já fez uma pergunta que vai me obrigar a falar coisas. Eu falei, não, você pode ser útil sim. Eu preciso de 2 televisões LCD de no máximo 15 polegadas. Aí olha a outra pergunta do cara. Para que essas 2 televisões? Qual que é a sua necessidade? Eu estou percebendo que é algo especial, não é para assistir televisão. Olha a sacada do cara. Eu falei, não, é para montar um circuito fechado de TV. Aí olha o cara, entendi, por isso que o senhor precisa de LCD, né? Porque o LCD não bate reflexo como plasma e o LCD não queima as microlâmpadas como o LED com o passar do tempo. Pô, olha que vem da técnica. E o cara, por favor, só 1 minuto. Ele não falou 1 minutinho. Outro erro de atendimento, falar só 1 minutinho. 1 minutinho tem 60 segundinhos. Todo minuto, em qualquer lugar do universo, tem 60 segundos. Então ele vira para mim e falou, 1 minuto, não 1 minutinho. Beleza. Como eu dou treinamento em atendimento, né, faço consultoria, às vezes eu provoco algumas situações também para ver se a pessoa está no esquema ali. Fiquei olhando para o relógio. Ele percebeu que eu comecei a olhar para o relógio assim que ele saiu da minha frente. Deu 40 segundos, ele voltou. Então o que ele fez? Ele me pediu 1 minuto, mas ele voltou antes. Isso é top no atendimento. Você pede um prazo e realiza antes do prazo que você pediu. Perfeito. O cara vira para mim e fala assim, olha só, eu não tenho essas televisões aqui no estoque. Na realidade, a gente tem no sistema de 16 polegadas e não de 15. Só que eu já fiz uma comparação, a única de 15 que existe no mercado, que eu vi ali pela internet rapidamente, é da Philco. E ela ocupa um tamanho de tantos centímetros quadrados. Essa de 16, que é da Acer, ela ocupa 14 centímetros quadrados. Então, embora a polegada seja um pouco maior, a TV é menor, por causa da moldura. Então, vai caber no lugar que o senhor precisa. Só que eu só tenho elas em Goiânia. Falei, pô, pra mim tá complicado. Ele, não, já resolvi teu problema. Nesse tempo, eu já liguei lá em Goiânia para perguntar se tinha. Tem, que eu vi aqui no estoque. E tá saindo, por malote, um documento aqui pra gente, lá de Goiânia, porque a matriz do Fujioka é lá em Goiânia. Eu já pedi para vir no mesmo malote essas 2 televisões. Mesmo que o senhor não queira comprar, já vou deixá-las aqui na loja. Daqui 2 horas, 3 horas está chegando aqui na loja. Se o senhor quiser, pode efetuar o pagamento e eu mando entregar na sua casa. Daqui 4 horas a televisão está lá. O que eu fiz na hora? Deixei para lá ou comprei? Comprei na hora, cara. Na hora. E tudo que eu precisei em termos de eletrônico, enquanto a loja não fechou, eu sempre ia no Fujioka e procurava esse vendedor. Lembrava do nome dele e tudo mais. Porque, pô, atendimento perfeito. O que o cara fez? Foi objetivo, foi claro, foi conciso, resolveu o meu problema. Sem eu ter que me esforçar e ter que ficar explicando, ou sem ter que ficar engolindo produtos que eu não quero. Só que olha o que o cara conquistou. Nessa primeira vez ele me atendeu desse jeito. Tudo que eu quis de eletrônico daí pra frente, eu nunca mais fiz uma pesquisa enquanto essa loja não fechou. Fui direto nele, fui direto nessa loja e comprava com ele, sem pesquisar. Ele conquistou ou não o cliente? Entende? Então essa é a importância da objetividade, clareza e concisão. 7º, discrição. Principalmente enquanto servidores públicos, nós teremos acesso a informações que o cidadão comum não tem em relação ao cidadão. Se você trabalha em banco, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, você vai ter acesso a todos os dados bancários de qualquer cliente da agência. E você, tendo o CPF da pessoa, você faz isso. Pô, imagina, de repente você está atendendo alguém que é muito conhecido, um político aí qualquer. Que aí você começa a comentar com a sua mãe em casa, putz, eu entrei na conta do político fulano de tal, mãe, acredita que o cara fez um monte de compras só com boteco, só com, enfim, com N coisas aí que não são legais? Aí sua mãe comenta com a sua tia posta no Facebook. Então, quer dizer, a descrição é extremamente importante. Como atendentes, a gente vai ouvir desabafos das pessoas, elas vão falar da vida pessoal enquanto estão sendo atendidas, vão usar o atendente como psicólogo gratuito, né? Então, assim, você tem que ser discreto. A partir do momento que você não for discreto, não vai passar qualidade no atendimento. E, por fim, a conduta. E aqui eu estou falando de conduta pessoal, fora, inclusive, do horário de trabalho. Quer ver um exemplo? Vocês não me conheciam, a maioria não me conhecia. Vamos supor que ontem você foi num boteco à noite e eu estava nesse boteco, só que você nem sabia que eu era professor. Só que vamos supor que ontem eu estava bêbado, caindo na sarjeta, com um cachorro lambendo minha boca, pagando mico, gritando e berrando nesse boteco. Impossível você não ter me notado nesse boteco ontem à noite. Aí chega na aula, você está aqui esperando, o professor entra, e sou eu, que estava nesse boteco ontem. E você lembra de mim, porque é impossível esquecer de uma pessoa que pagou esse mico todo.
Teria alguma credibilidade a aula? Porque a primeira coisa na tua cabeça, caramba, aquele bêbado do boteco de ontem. Então, quer dizer, se você trabalha com atendimento ao público, seja na iniciativa privada ou órgão público, você tem que tomar muito cuidado com a sua conduta na sua vida pessoal. Tomar muito cuidado com postagem em rede social, comentários que você faz para as outras pessoas, porque de alguma forma você se torna alguém público. Talvez não conhecido pelo grande público, mas você é alguém público. Então, a partir do momento que a gente não cuida da conduta pessoal, a gente é responsável pela imagem da empresa que a gente trabalha. Um exemplo, eu não dou aula só aqui no Alub, eu dou aula em várias outras escolas, mas para quem me conhece do Alub, sempre fala, o Wendel, de onde? O Wendel do Alub. Você já percebeu que o nosso sobrenome deixa de ser o sobrenome que o pai e a mãe deu e passa a ser o sobrenome do local de trabalho? Sempre nos reconhecem, fulano não sei de onde. Eu não sou do Alub, meu Deus, eu sou do meu pai e da minha mãe. Mas para vocês eu sou o Wendel do Alub. Então, quer dizer, se eu faço alguma coisa na minha vida pessoal que arruína a minha imagem pessoal, eu também estou arruinando a imagem do Alub. De alguma forma, indiretamente. E para o servidor público é a mesma coisa. Tanto é que está no código de ética do servidor público que tudo que você faz na sua vida pessoal é objeto de análise para a vida profissional. Então, 24 horas por dia. Então, esses são os 8 fatores a serem considerados, né, para o atendimento poder ser dito assim, esse atendimento tem qualidade, no mínimo satisfatório. Bom, quais outros pontos importantes? E aí, desse momento da aula, até praticamente o final de atendimento, é que vai aparecer manual de instruções de treinamento em atendimento. São cuidados isolados, claro, interligados, mas isolados, que parece cartilha de atendimento e cai desse jeito em prova. Então, alguns cuidados. Primeiro, observe a fisionomia do cliente. Você concorda que o nosso rosto, ele retrata nossos sentimentos? Alguém com dor não sorri, né? Alguém feliz não chora. Então, a fisionomia já diz muita coisa sobre o estado de espírito da pessoa. Então, assim, você também tem que observar a sua fisionomia. O que o seu rosto está passando para a pessoa. Então, por exemplo, vocês têm aulas com vários professores, com vários tipos de seres humanos, de pessoas, de rostos, formatos de corpo, etc. Não tem gente, acho que deve ter até professor assim, que você olha para a cara da pessoa, parece que a pessoa está com ódio e raiva, né? Que a pessoa assim, é uma cara tão fechada, tão emburrada, né? Em alguns momentos eu sou assim, extremamente emburrado, principalmente quando eu estou com problema, alguma coisa assim. Mas, quando eu venho para a aula, cara, pelo menos um sorriso, faz uma piada, faz uma brincadeira, alguma coisa, tenta quebrar o gelo. Alguns de vocês, nesse exato momento, olhando para o rostinho de cada um de vocês, estão com uma cara de fome, que, nossa senhora, mas também, claro, está chegando perto do horário do almoço, estão com fome mesmo, né? Mas é normal a gente ter uma cara nossa, mas no atendimento não pode. Você tem que estar com a cara sempre aberta, a cara sempre feliz. Pô, então eu tenho que ficar com cãibra na bochecha e com uma fita, pelo menos uma fita crepe segurando o sorriso para cima sempre? Não, né? Mas cara fechada não combina com atendimento de qualidade. E então você tem que sempre analisar a tua fisionomia. Segundo passo, procure de verdade envolver-se com a pessoa que você está atendendo, né? Demonstrar interesse pelo que está sendo falado por ela, olhar com atenção, olhar nos olhos. Aí uma vez eu falei isso em sala de aula, procurar envolver-se com a pessoa que está atendendo. Aí um aluno mais idiota, né? Professor, então a gente pode pegar cidadão, tal, pegar cliente, tal, não sei o que. Eu falei, cara, não é envolver nesse sentido, né? Pode até rolar, vai que você está na prateleira, que você está largado há um bom tempo, de repente no órgão público atendendo ao cidadão, a uma cidadã, você conhece o amor da sua vida, pode até acontecer. Mas você não tem que fazer isso com esse objetivo, né? Então, assim, envolver-se de verdade é de verdade entender o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. Olhar nos olhos é importante. Você concorda que a pior coisa que tem é conversar com alguém que não olha nos nossos olhos? Porque, primeiro, dá uma impressão de falsidade. Segundo, de que a pessoa não está te dando a menor atenção. Só que muitas vezes isso é autodefesa, não é falha no atendimento não, é porque a pessoa é muito tímida, a que está trabalhando com atendimento. Porque na boa, por exemplo, estou aqui dando aula, estão todos vocês olhando para mim nos meus olhos. Quando eu olho para vocês, percebe que eu sempre busco os olhos de cada um também. Só que você acha que é uma situação fácil você está aqui na frente dando aula e todo mundo te avaliando, te analisando? Está todo mundo, agora não, né, porque a gente já está junto desde o começo da aula, mas logo no começo. Um professor que vocês nunca viram na vida, de uma matéria que vocês não sabiam qual seria, né, de algo que estava escrito lá, como é que estava escrito? Aula, novos temas. Que porcaria é essa? A primeira coisa que passou na cabeça de vocês. Então, quer dizer, aí quando eu cheguei,
Ainda chego com câmera na mão, com não sei o que, já pensaram que eu ia filmar vocês, alguma coisa assim. Então, quer dizer, eu tive que quebrar gelo, tive que falar primeiro de mim, tive que disponibilizar o e-mail. Isso aí normalmente eu faço durante a aula. Mas por que eu fiz tudo isso antes? Pô, é a primeira vez que vocês me veem. Então você tem que quebrar o gelo. Imagina eu já chegar em sala já emburrado, então, cara fechado. Bom dia, gente. Vim trabalhar com vocês novos temas. Meu nome é Wendel e vamos lá. Vocês não teriam ficado meia hora. Então, assim, é extremamente importante olhar no olho, sabe? Só que, como eu falei, não é uma situação fácil ser julgado e avaliado o tempo inteiro. Então, tem muita gente... Vocês já tiveram aula com um professor que faz assim? Ele está aqui dando aula, mas ele cria um ponto imaginário lá no fundo da sala e ele fica dando aula olhando para aquele ponto imaginário. O que daqui a pouco todos vocês vão fazer? Vão olhar lá para trás para ver para onde eu estou olhando. Desvia a atenção. Aí sabe o que outras pessoas fazem, que é a autodefesa? Vamos supor que de vocês, eu percebi alguém que, pela fisionomia, está mais gostando do assunto. Está achando a aula legal, tal, eu faço uma piada, sorrir, enfim. Então, aquela pessoa é a minha defesa. Então, vamos supor que... Esqueci teu nome, desculpa. Não esqueci não sabia, não tinha perguntado. Como é? Keilene. Vamos supor que é a Keilene, essa pessoa, né, que está mais receptiva à minha aula. Aí o que eu faço então? Para me defender do resto, eu fico olhando só para a Keilene. Eu fico explicando o conteúdo para a turma, mas olhando para a Keilene. Qual é o primeiro incômodo que eu vou gerar? A Keilene já vai ficar incomodada porque eu só olho para ela. Você concorda? Ela não pode olhar para baixo que eu estou olhando. Então, quer dizer, sabe, é incômodo. Segundo e pior incômodo, a turma inteira vai ficar com ciúme. Não é um ciúme que você cria esse ciúme de forma explícita, é inconsciente. Mas é o tipo do ciúme assim, pô, esse cara só está dando atenção para uma aluna, tá afim dela, tá dando cantada, tá não. Às vezes o professor está olhando, não está nem percebendo que está olhando, mas é porque criou a defesa. Como aquela pessoa está mais receptiva, então eu me defendo nela e consigo dar o resto da aula. Você concorda que isso gera uma perda da qualidade do atendimento, da aula? Porque a aula não deixa de ser um atendimento. Então, sempre olhar nos olhos. Se você está falando em público, qual que é o certo? Vamos supor numa sala como essa. Divida imaginariamente a sala em 4 quadrantes. Então, o que você faz? Você olha primeiro para esse quadrante, olha para os olhos das pessoas. Aí você já inverte para o quadrante de lá de trás, vem para o quadrante aqui da frente e vai para o quadrante de lá. E você vai fazendo isso. O que acontece? Você não vai privilegiar ninguém e todo mundo vai se sentir um pouco privilegiado porque você vai acabar olhando no olho de todo mundo. E isso em público. Quando é diretamente o atendimento com uma única pessoa, sempre olhar nos olhos. Isso demonstra confiança. Como está aqui, ó, estabeleça um clima de confiança. Né? Os usuários, clientes, cidadãos, adoram atendentes que transmitem confiança nas informações, né, que lhes são prestadas, que os tratam com cordialidade e afeição. Porque também é complicado, você está olhando no olho da pessoa e está falando uma informação que ele sabe que é errada. Você está mentindo sobre um produto e por aí vai. Isso também é erro. O ser humano não tem a obrigação de saber tudo sobre todas as coisas. Aquilo que você não sabe, peça desculpas e vai atrás da informação. Né? Outras regras. Em relação a cumprimentar o cliente, né, que é o início da abordagem. É importante reconhecer imediatamente o cliente. O que isso significa? Reconhecer o cliente. Vocês já entraram em alguma loja onde parece que você não estava ali porque ninguém notou sua presença? Cara, que situação horrível. Isso aconteceu nessa loja aí que eu falei, na Zara. Assim que eu entrei, sabe o que é 3, 4 vendedores passarem por mim, ninguém falar nem bom dia, nem olhar na minha cara? Eu estou ali parado, esperando, ninguém me atendendo. Por que não veio ninguém me atender? Porque já não tem roupa para gordo na Zara, né? E aí o vendedor, eu vou atender esse cara, eu já vou perder meu tempo e eu não vou vender nada, então ignora. Pô, a pessoa não pode comprar para presente, né? Aí beleza, e outra, sapato, tem calçados lá, os calçados independem se a pessoa é gorda ou não, só que o pé seja muito gordo, né? Mas enfim, cada um passando, ninguém nada. Passou uns 5 minutos eu ali parado, aí eu não aguentei. Essa questão de atendimento, né, por eu dar consultoria nisso, eu sou muito exigente. E eu crio essas situações mesmo de propósito. De repente, no meio da loja, todo mundo atendendo, todo mundo passando por mim, ninguém notou minha presença. Gente, sério, eu gritei desse jeito. Oh, ninguém vai me atender, não! Mas bem mais alto do que isso, bem mais alto. Cara, nesse momento que eu gritei, a loja parou. Até cliente, todo mundo, segurança, vendedor, todo mundo me olhando. Vieram 5 para me atender. Eu falei, agora vieram. Aí ironizei, né? Aí já começaram, pois não nada, você já está errado em falar pois não, meu amigo, vamos atender direito? Primeiro que vocês já ignoraram minha presença, mas vamos lá, quem vai me atender?
Aí o fulano lá veio, só que ele veio, quando eu falei da camisa, me trazendo todo o resto do